Abra comigo a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 6. Nós vamos estender um pouquinho a passagem que eu li de manhã. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 6. Faremos a leitura do verso 6 ao verso 12. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali por esta irreverência e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá, até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, e tudo quanto tem por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém, queridos? Até aqui. Quero também, eu falei que da minha esposa, eu de manhã justifiquei a falta do meu filho junto com a gente. Está ali o Davi Azaf, né? O menino é crente, né? Foi cumprir a escala dele lá na igreja de manhã, mas graças a Deus está aqui com a gente. Está ali o Davi Azaf. Quem ficou aqui na oficina sabe que eu falei dos meus filhos, então está ali meu grande menino, está maior que o pai, né? Que bom, ficar maior do que eu é coisa fácil, né? Então, enfim, irmãos, eu quero começar essa mensagem recapitulando um pouquinho do que nós falamos aqui pela manhã. Pela manhã eu quero manter o tema, porque se o Senhor confiou o tema a esta casa, quem sou eu para de alguma forma mudá-lo? De maneira nenhuma. Então a família, lugar de renovo, né? Família, lugar de renovo. E ainda dentro desse tema que nós tratamos aqui pela manhã, eu quero recapitular algumas coisas que foram faladas, né, no ponto de vista de que a arca do Senhor, ela simboliza a presença de Deus, né? Nós temos alguns textos bíblicos, eu citei aqui pela manhã as passagens. Êxodo capítulo 25, do verso 21 ao verso 22, a Bíblia diz que Deus falava por meio dos querubins, né? Isso é muito interessante, porque se você analisar a arca, na tampa do propiciatório existem 2 querubins, né? Na mesma estatura, na mesma medida, milimetricamente criados, né, por um artesão, a fim de que eles pudessem de alguma maneira estarem ali na representatividade de guardar aquilo que simbolizava a presença de Deus. O que era que simbolizava a presença de Deus? Dentro da arca tinha a tábua dos 10 mandamentos, tinha também o maná do Senhor, né? Já expliquei aqui de manhã que a palavra maná no hebraico significa o que é isto, ou seja, como um símbolo daquilo que Deus fez ainda no deserto, alimentando um povo por um alimento ou por uma comida que eles não conheciam, né? E tinha também dentro da arca o cajado de Arão, né? Que florescera no deserto, que de alguma maneira operou alguns milagres em meio ao deserto. Então, existem também aqui pelo menos mais 2 textos, eu falei sobre eles, que foi o Salmo de número 80, verso 1, e 1 Samuel capítulo 4, verso 4, onde os textos dizem que Deus está entronizado no meio dos querubins, né? Eu quero agora aqui ampliar um pouquinho do que eu falei pela manhã. Nós sabemos bem que o Éden, né, onde Adão vivia,
entendemos ali que após a queda de Adão, Deus deu uma sentença para Adão, deu uma sentença para a serpente, deu uma sentença para Eva, e após isso ele lança Adão do jardim. A Bíblia diz que uma vez Adão sendo lançado do jardim, Deus pôs 2 querubins na entrada do jardim, ou seja, isso precisa comunicar algo para nós. Os querubins, eles cumprem com a função, ou uma das funções, de também preservar a palavra de Deus, preservar aquilo que é santo, preservar aquilo que tem o seu estado original, né? E assim a arca do Senhor foi criada, tendo ali os símbolos ali dentro dessa arca que representavam então a presença do Senhor. Ou seja, por causa desses textos, queridos, a arca passou a ser um símbolo da manifestação da presença de Deus. Ou seja, todas as vezes que Israel iria empreender uma guerra, uma batalha, de alguma forma a arca da aliança estava ali no meio deles, de alguma maneira representando a presença de Deus. O que vai acontecer é que com o passar do tempo, chegamos agora num nível de prostituição dos sacerdotes. Temos ali agora um sacerdote já avançado em idade, a Bíblia fala sobre ele, o nome dele é Eli. Esse sacerdote tinha 2 filhos, um Ofni e o outro Finéias. A Bíblia fala sobre esses 2 sacerdotes também, que eles se tornaram prostitutos na presença de Deus. Eles começaram a profanar, a prostituir aquilo que até então para Israel era considerado como algo santo diante deles. Ou seja, a arca agora está dentro de um templo em Siló. Quem está agora prezando, né, pelo relacionamento ou pela relação com aquilo que simbolizava a presença, é o sacerdote Eli, ainda que negligenciando os feitos de seus filhos. A palavra do Senhor diz isso, ele ainda assim estava ali com algum tipo de reverência diante daquele símbolo que era a presença de Deus, pela arca de Deus, a partir das suas manifestações, quando Deus de alguma maneira queria falar. Nós falamos também, queridos, sobre um pequeno menino que crescia, deixado ali pela sua mãe, logo depois de ser desmamado. O nome dele é Samuel, e a Bíblia diz que ele crescia em graça, né? Ele crescia diante da presença de Deus, até que um dia Deus, analisando um sacerdócio prostituído, analisando os feitos de prostituições de Ofni e Finéias, também com uma palavra agora de sentença sobre a vida de Eli, o sacerdote que negligenciava os feitos de seus filhos. Deus agora libera uma palavra a partir de uma revelação para Samuel. A Bíblia diz que Samuel está dormindo, por 3 vezes ouve uma voz o chamando, ou melhor, escuta. Nós falamos aqui na oficina, né? Trouxemos a diferença sobre o que é escutar e o que é ouvir, né? Então Samuel até então escuta uma voz chamando pelo seu nome, até que ele vai até o sacerdote Eli, e ele dá uma instrução para ele: olha, quando essa voz vier novamente, você diz: eis-me aqui, fala comigo que o teu servo ouve. Pois bem, a palavra do Senhor veio então para Samuel, trazendo agora uma palavra de sentença para a casa de Eli, trazendo uma palavra de sentença para Ofni e Finéias, e não obstante também trazendo uma palavra de sentença para todo Israel. Antes disso, queridos, Israel havia empreendido uma guerra, e a Bíblia diz que 4.000 homens naquele dia foram mortos ao fio da espada. Depois que isso acontece, os anciãos da cidade, os anciãos um tanto que preocupados, tentando entender o que aconteceu, tentando entender tamanho morticínio, eles agora então requerem a presença do Senhor e pedem para que a arca seja buscada. Uma coisa me chama a atenção, queridos, aqui: a arca só podia ser conduzida pelos sacerdotes. Acredito eu, a Bíblia talvez não diga isso de forma tão explícita, mas Ofni e Finéias, quem sabe, leva a arca diante do povo ou no meio do campo de batalha, e mais uma vez aquilo que deveria ser um tipo de livramento para o povo, na realidade agora o morticínio se torna pior. Agora não são 4.000 homens que vão morrer, agora são 30.000 homens de pé naquele dia. Eles morrem, diz a palavra do Senhor, por causa da presença da arca no meio deles. Ou seja, preste atenção aqui numa coisa: desde que a arca ela foi tomada por um inimigo filisteu,
a arca ela começou a passar por algumas regiões, por alguns lugares. E uma coisa me chama a atenção, porque agora, quando 30 mil homens são mortos ao fio da espada, agora a arca vai cair nas mãos do inimigo filisteu. E esse inimigo vai levar essa arca para dentro de uma espécie, de uma casa, de um templo de adoração, de um deus com D minúsculo chamado Dagon. O que acontecia é que todos os dias pela manhã, quando alguém de alguma forma iria prestar reverência a Dagon, percebia que agora aquela estátua na representatividade de Dagon estava lançada com o rosto no pó, estava caída, para chegar ao ponto, inclusive da última vez, de estar agora com a cabeça quebrada, com o pescoço quebrado. Então aquela imagem ali de alguma forma estava comunicando que não existe outro Deus além do nosso Deus. A palavra, essa mensagem ali de Dagon caído, prostrado, de alguma maneira comunicava aquilo que Isaías disse, que não há Deus além dele, operando o Senhor, quem poderá impedir? Pois bem, as cidades ali começam a ser visitadas agora por tumores, diz a palavra. Durante 7 meses, os moradores das regiões, elas são daquelas regiões onde os filisteus dominavam, eles começam, inclusive os próprios filisteus, começam a ser visitados com tumores. 7 meses se passam, até que alguém entende que o que estava gerando isso era a presença da arca naquele lugar. Então preste atenção aqui. 20 anos, essa arca, depois que foi levada para a casa de um homem chamado Abinadab, ela permaneceu ali. Porque depois que os filisteus entendem que o motivo dos tumores no meio deles era a presença da arca, agora os filisteus então levam aquela arca e ela chega na casa de um homem chamado Abinadab. A Bíblia diz que passaram-se tantos dias a arca ali dentro que chegaram a 20 anos. E eu fiz uma correção aqui pela manhã, se talvez você tenha ouvido ou entendido isso de uma outra maneira ao ler a palavra. Queridos, a arca não ficou na casa de Abinadab por apenas 20 anos. Ela ficou por no mínimo 60 anos. Por quê? Porque ela só sai da casa de Abinadab depois que Davi assume o reinado e pede para que a arca seja traga de volta para Jerusalém. Então, se eu estou dizendo aqui que durante 20 anos ela ficou na casa de Abinadab e Saul reinou por mais 40 anos, porque no capítulo posterior o povo clama por um rei, então Deus dá Saul como rei, 40 anos ele reina, então pelo menos cronologicamente falando aqui, 60 anos no mínimo a arca, pastor Joel, ficou na casa de Abinadab. Qual é a questão aqui? Que nada aconteceu na casa de Abinadab. Então Davi assume o reinado. Davi agora reina sobre todo Israel. Ele quer trazer a arca da aliança, aquilo que era o símbolo da manifestação da presença de Deus para Jerusalém. Então ele pede para que, de uma forma linda, essa arca ela seja traga de volta para Jerusalém. O que acontece é que no meio do caminho os bois tropeçam. E quando os bois tropeçam, alguém que com muito carinho queria de alguma maneira ter um tipo de relação com aquela presença, um tipo de cuidado com aquela presença, um tipo de relação com a arca que simbolizava a presença, para não deixar a arca cair, ele toca na arca e é fulminado, literalmente o seu nome é Uzá. Aí chegamos no capítulo que eu li para vocês. E quando isso acontece, Davi fica desgostoso. Davi fica entristecido pelo fato de Uzá ter morrido. E aí novamente, queridos, a arca volta. E aí depois, quando ela novamente faz esse retorno, na tentativa de ir para Jerusalém e não consegue, que ela faz esse retorno, ao invés de ir para a casa de Abinadab novamente, vai para a casa de um homem chamado Obed-Edom. E o que acontece ali? 3 meses foi o suficiente para que Obed-Edom e toda a sua casa fossem abençoados. Eu quero montar uma trajetória com você aqui.
A arca que simboliza a presença, dentro do templo em Siló, ela revela um sacerdócio prostituído. A mesma arca agora sendo levada para um campo de batalha, ela mata 30.000 homens. A mesma arca agora nas mãos do inimigo ou na mão do Deus errado, ela agora gera tumores, doença. A mesma arca agora alguém tentando de alguma maneira trazer essa arca para o seu devido lugar, o lugar da adoração, lá em Jerusalém. Essa mesma arca agora, quando alguém toca nela sem discernir o que era a presença, é fulminado. E essa mesma arca, quando vai para a casa de alguém que hospeda essa arca com reverência, ela abençoa em apenas 3 meses. O que eu quero dizer com isso, queridos? Quando nós não discernimos a presença do Senhor, ela tem o poder, muitas vezes, de matar do que fazer viver. A mesma presença que faz viver é a mesma presença que mata. E essa morte aqui, ela não é física muitas vezes. Essa morte aqui, às vezes, é espiritual. A mesma presença que faz com que 30.000 homens sejam mortos ao fio da espada, é a mesma presença que nas mãos erradas gera doença, pela falta de discernimento do que é a presença. Essa mesma presença, queridos, na casa de alguém que a hospeda com reverência e cria-se um tipo de relação que só o céu contempla, é a mesma presença que abençoa. Ou seja, dada essa introdução aqui, o que eu queria trazer como uma reflexão para os irmãos nessa noite? Porque essa mesma introdução aqui eu dei de manhã. Então, para você que talvez não teve a oportunidade de estar aqui, eu entendi que seria importante você entender a introdução da palavra pela manhã, para que houvesse uma devida conexão com a palavra da noite. E aqui eu começo a esboçar, aqui eu começo a aplicar aquilo que o Senhor me confiou como palavra para a noite, que vai ser diferente da palavra de manhã. A palavra de manhã tinha como propósito nos fazer entender o que significa hospedar a presença. A palavra da noite vai ter como propósito nos fazer entender que tipo de notícia tem permeado a sua casa. Porque pensa comigo, queridos, nós somos conhecedores da palavra. Imagine que a notícia do que simboliza a presença para você é uma notícia de morte, porque não é o que está acontecendo? A arca matou 30.000 homens, a arca trouxe uma sentença para a casa de Eli, a arca gerou tumores, doença no meio do povo, a arca fulminou alguém no meio do caminho. Agora você imagine que você é Obed-Edom. Imagine que você é alguém que sabe das notícias. Ora, peraí, a arca de alguma maneira está causando mortes. A notícia que Obed-Edom tinha daquela arca não era uma notícia romantizada como nós imaginamos. Aquilo que deveria simbolizar a proteção, a presença de Deus, quem sabe naquele interim já não estava causando algum tipo de medo por conta da notícia de mortes. Imagine alguém que com todo carinho está tentando preservar para que a arca não caia e é fulminado. Ora, imagine agora você, como você receberia isso em casa? Como hospedar isso em casa, se a notícia que você tem é notícia de morte? Tudo que a arca está causando, tudo que a presença está causando é a morte. Então, meu Deus do céu, como que eu vou receber algo que a notícia que está chegando para mim está gerando morte? Quem sabe Obed-Edom, e eu posso conjecturar isso aqui, quem sabe, queridos, a Bíblia não dá muitos detalhes em relação a isso, mas quem sabe ele não conjecturou consigo mesmo, dizendo: meu Deus, a sentença de morte chegou na minha casa. Porque ele está em casa e alguém bate na porta. Ei, você precisa guardar aquilo que simboliza a presença. Mas a notícia é de morte, a notícia é de doença, a notícia é de tumor. E qual é o cerne da questão aqui, queridos?
Por que a arca passou 60 anos minimamente na casa de Abinadab? Nenhuma transformação aconteceu, porque a relação com que Abinadab tinha com a presença não era uma relação, queridos, que gerava intimidade com o Deus da presença. Era um tipo de relação que negligenciava o que era a presença. Era um tipo de relação, queridos, que não explorava na sua plenitude aquilo que a presença poderia abençoar a casa dele. Ora, como pode durante 90 dias a presença abençoar a casa de uma pessoa e durante 60 anos não trazer nenhum tipo de salvação para a casa de alguém? Como pode isso? Nós estamos falando da mesma arca, nós estamos falando do mesmo Deus, nós estamos falando do mesmo símbolo. O que eu entendo aqui? A Bíblia vai falar sobre reverência acerca dessa arca. A maneira com que eu tenho reverência com aquilo que Deus me confiou será a maneira com que eu serei abençoado ou com que nenhuma transformação aconteça. Quantos estão entendendo isso? Então, escute uma coisa. Quando a arca chegou na casa de Obed-edom, ela não chegou precedida de boas notícias. A arca, quando chega na casa de Obed-edom, ela chegou precedida de tragédias. Ou seja, a fé não é ausência de más notícias. Porque a notícia era má. Mas ainda assim aquele homem teve fé para entender que a presença abençoaria a sua casa. Eu vim aqui nessa noite para dizer para você isso. A sua fé, ela será capaz de ter reverência acerca do que é a presença na sua casa, e essa presença será capaz de manifestar na sua plenitude aquilo que Deus tem como propósito da parte dele, deixado como promessa lá em Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando ele diz para Abraão que em ti serão benditas todas as famílias da terra. É essa mesma presença, queridos, de acordo com a fé, da maneira com que você se relaciona com ela, que vai fazer com que você entenda que apesar das más notícias do tempo que você vive, as más notícias não serão capazes de roubar aquilo que Deus tem como propósito para que a sua casa receba e viva um renovo da parte dele. As más notícias, queridos, elas não serão capazes de mudar aquilo que Deus tem como propósito para as nossas vidas no que tange a família. Afinal de contas, a família continua sendo um projeto de Deus. Queridos, queiramos nós ou não, família não é uma instituição falida. Família é uma instituição que nasceu no coração de Deus. Família, queridos, não é um projeto falido. O seu casamento não é um projeto falido. Os seus filhos não são um projeto falidos. Não, os seus filhos nasceram de uma maneira que você e nem eu não vamos entender. O salmista, no Salmo de número 119, o próprio Davi vai dizer que assim como uma criança é formada no ventre de uma mãe, assim nós não compreendemos como isso acontece. Jeremias vai falar a mesma coisa. Assim como uma criança é formada no ventre de uma mãe, assim nós não compreendemos a obra que Deus faz. Ou seja, se as notícias que estão permeando a sua casa são notícias de um cônjuge que não muda, de um filho que não muda, de filhos que estão perdidos, de uma esposa que vem para a igreja enquanto o marido vai para o bar, de um marido que vem para a igreja enquanto a esposa se torna uma ateia. Se as notícias que estão permeando a sua casa são notícias para querer descredibilizar a palavra do Senhor que Ele tem como proposta para a sua vida, eu vim aqui nessa noite
noite como um mensageiro do Senhor, como um porta-voz da parte dele, para dizer para você: olha, fique firme, porque fé não é sinônimo de ausência de problemas. Agora, quando você desenvolve essa fé na relação do que é entender ou discernir o que é a presença do Senhor na sua casa, querido, pode chover canivete, como dizem aí fora, a palavra do Senhor não vai se apartar da tua família, porque família sempre será um lugar de renovo. E renovo significa o quê? Algo acontecendo novamente daquilo que já existe. Porque renovo, ou seja, a Bíblia diz que a palavra do Senhor é o evangelho. Eu falei isso aqui de manhã. A palavra evangelho vem de evangelho, que significa boas novas, boas notícias. Ou seja, eu venho mais uma vez como porta-voz de Deus dizer para você: olha, não importa a notícia que está permeando a sua casa, existe uma boas novas te visitando nessa noite. O seu filho vai ser salvo, a sua filha vai ser salva, o seu esposo vai se converter, a sua esposa vai ser a melhor diaconisa da igreja, a sua família vai cumprir aquilo que diz em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nessa noite não aparte de ti a palavra de sentença, no bom sentido de que você e a sua casa servirão ao Senhor. Aleluia. Então, queridos, não importa que tipo de notícia você está assistindo na televisão. Eu sei que é uma realidade, quantidade de feminicídios. Eu sei que é uma realidade, pais matando filhos, filhos matando pais. Nada é novidade para nós, porque tudo está escrito. Eu sei que pessoas que conhecem o evangelho estão negligenciando a palavra do evangelho em suas casas. Muitas vezes são uma bênção na igreja, mas um péssimo pai, um péssimo marido em casa. E eu não estou falando, como o irmão falou aqui de manhã, eu não estou falando desta igreja. E nem da Manancial. Entenda uma coisa: a reverência com que você hospeda a presença, ela vai conferir toda a palavra que Deus já tem destinado para a sua casa como propósito de transformação e de renovo da parte dele. Amém, queridos? Eu queria quebrar aqui um protocolo e eu queria pedir para que os irmãos, com muito carinho, pudessem aplaudir ao Senhor por essa palavra. Por favor, né? Não sou eu não, é ao Senhor, por favor. Se não me falha a memória, Salmo de número 150 diz que uma das formas que temos de louvar ao Senhor é com aplausos. Então, quando eu peço para você aplaudir, queridos, eu estou pedindo para você aplaudir a revelação da palavra, que tem como propósito fazer com que você saia daqui diferente da forma com que você entrou. Ninguém botou uma roupa bonitinha para vir num culto, ninguém passou um perfume, ninguém levantou da cama depois daquele cochilo de tarde, quem sabe depois da DR, né, que aconteceu aí após a oficina. Ninguém, queridos, veio para a igreja para sair daqui da mesma maneira que entrou, não. Você veio aqui, queridos, porque esse lugar chama-se congregação, e a Bíblia vai se referir a essa congregação como um ajuntamento denominado de congregação dos santos, diz o livro de Hebreus. E quando a congregação dos santos se reúne, ela se reúne para que em fé ela possa entrar pela sala do trono, pelo novo e vivo caminho. E uma vez entrando pela sala do trono, pelo novo e vivo caminho, uma comunicação é realizada no nosso meio. Não há mais nenhum tipo de separação, o véu foi rasgado, a presença é real. E essa presença, ela quer manifestar algo poderoso na sua casa, na sua família, porque você não veio para sair da mesma maneira. Hoje você vai sair daqui e vai pisar na sua casa de uma forma diferente. Quando você chegar lá hoje, você não vai dar mais lugar para murmuração, você vai dar lugar para as palavras proféticas que o Senhor está liberando para a sua vida. Não é à toa que o apóstolo Paulo vai dizer que muitas vezes o melhor é que profetizeis do que o falar em línguas. Claro que eu não quero me ater aqui nesse detalhe, não estou falando de doutrina, mas eu quero que você entenda a importância de uma palavra dentro
dentro daquilo que Deus chama como palavra profética. Não estou aqui falando de ministério, não estou falando aqui de doutrina, não estou falando aqui de dom, estou falando do poder que a palavra tem. É a mesma palavra, é o mesmo verbo que se fez carne, tabernaculou em nós, é a mesma palavra que continua. Quem sabe como em Gênesis capítulo 1, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor pairando sobre a face das águas, aguardando apenas um haja de Deus para que algo aconteça. Quem sabe que nessa noite o Espírito do Senhor não está pairando sobre a igreja, uma vez que vai arrancar de dentro de você, que é tabernáculo do Espírito de Deus, a presença, a manifestação do que Ele deseja fazer. E uma vez, queridos, havendo essa justa conexão, você vai entender que uma vez que essa reverência acontece como hospedeiro de uma presença, uma justa conexão acontece no mundo espiritual, e você sai daqui indo para sua casa, não carregando agora palavras como que cotidianas, não, você sai carregando uma sentença para sua casa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Por favor, você precisa entender com reverência o que a manifestação da presença está falando com você. Conosco, eu me coloco nisso, é óbvio. Deixa eu te falar aqui algumas coisas ainda dentro desse pensamento, dentro dessa revelação. Obed-Edom, ele ouviu as notícias de morte. Mas qual foi a diferença? Por que eu estou pregando tudo isso aqui para você? Ele não permitiu com que aquelas notícias de morte pudessem transformar a realidade da sua casa, daquilo que eles desejavam como relação com a presença. Então, amados, quais são as notícias que têm governado a sua casa neste tempo? Quais são as notícias que têm governado o seu casamento? Quais são as notícias que têm governado os seus filhos, que têm governado a sua família? Quais são as notícias, queridos, que têm governado os seus dias? Que tipo de notícia está roubando a celebração de viver o novo de Deus pelo renovo do que Ele tem como propósito? Que tipo de notícia? Cabe a você, dentro daquilo que você veio como um hospedeiro da presença nessa noite, receber, sair daqui entendendo se você leva junto consigo a presença, manifesta, e talvez passe 60 anos e nada aconteça, ou se você sai daqui com uma palavra de sentença, como hospedeiro da presença, dizendo: não importa o que acontecer, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. O renovo acontece quando decidimos acreditar que Deus ainda tem uma palavra maior do que o diagnóstico. Que tipo de notícia está permeando a sua casa? Quem está com câncer? Qual foi a notícia de câncer que chegou? Quais são os tumores que de alguma maneira visitou alguém que você ama? Qual foi o casamento de um amigo que rompeu depois de 25 anos de casados? Que tipo de notícia está permeando a sua casa? Essas notícias, queridos, eu quero fazer um devido encerramento com esse último tópico aqui da mensagem, dizendo para vocês o seguinte: as notícias, queridos, lembra que nós falamos, quem aqui estava na oficina, por favor, com muito carinho, levanta assim sua mão, só para eu entender, a maioria aqui, né? Então nós falamos sobre uma comunicação eficaz e uma escuta afetiva, de acordo com a psicanálise, de acordo com a neurociência. Nós trouxemos a ciência para explicar como é que uma comunicação ela acontece de forma eficaz, acerca daquele que comunica e acerca daquele que se torna um receptor, que recebe essa comunicação. E quando eu falei sobre isso, queridos, eu falei que a minha esposa, no momento dela aqui, ela fez um desenho num papel e ninguém soube decodificar aquele desenho. Ninguém soube interpretar. E aí ela fez um segundo desenho. Aí todo mundo entendeu, peraí, isso aí é proibido estacionar. Ou seja, tanto o risco que ela fez, como o símbolo que ela fez, ambos comunicam algo.
Então preste atenção numa coisa. Toda comunicação, nós falamos pela manhã na oficina, ela tem como propósito cumprir com algum tipo de objetivo, sim ou não? Você acha que é diferente com a palavra do Senhor? Você acha que a Bíblia foi escrita para Deus? Você acha que a Bíblia foi escrita para Jesus? Não, a Bíblia, queridos, foi escrita para nós. A forma com que eu reverencio o que está escrito, traz a mudança, traz uma mudança de realidade. Se isso aqui é um livro histórico, ou quem sabe para consulta, para leitura apenas, ou se isso aqui é a palavra de Deus diariamente viva e eficaz, capaz de discernir a intenção do meu coração. Então a Bíblia, ela também são como que códigos, de alguma maneira, comunicando algo para nós. E a forma com que você vai ter de decifrar o que está escrito aqui, não existe outra maneira, é só a partir do seu relacionamento com a palavra, com Deus da presença. Então, escute isso. Todas as vezes que uma notícia chega, ela também é um tipo de comunicação, sim ou não? Você acha que Deus, que não deixa nenhuma ponta solta, Ele errou quando de alguma maneira Ele comunicou por esses acontecimentos, devido à presença do Senhor, simbolizada pela arca de Deus, ou arca da aliança, que é a mesma coisa? O que você acha que Deus quis comunicar? Quando num lugar ela revela, no outro ela mata, no outro ela gera doença, no outro ela abençoa. O que você acha que Deus quis comunicar? Queridos, eu vou dizer para você, Deus quis revelar o diagnóstico do momento. O diagnóstico era prostituição, falta de reverência. O diagnóstico do momento era um povo escolhido agora sem identidade. O diagnóstico do momento era uma falta de reverência em relação à presença manifesta no meio do povo. O diagnóstico era, olha, Deus de alguma maneira está derramando, pelo menos naquela época ele agia com justiça. Então era muito comum você ler e ouvir falar sobre a ira de Deus. Tanto que no próprio contexto fala que os filisteus entendem que o que está acontecendo ali é a ira de Deus se manifestando. Então preste atenção, aqueles acontecimentos estavam manifestando ou trazendo um diagnóstico a partir da ira de Deus, do que Deus queria comunicar ao seu povo. E aí, queridos, eu encaixo isso aqui conosco. Se Deus revelou o diagnóstico, você acha que era para o povo parar no diagnóstico, ou para que eles entendessem o diagnóstico e entrassem com uma intervenção espiritual? Porque foi isso que aconteceu. Samuel agora, depois de todo esse ocorrido, ele vai diante da presença, diante da arca. A Bíblia diz que ele convoca um povo para um tempo de lamentação. E o povo agora lamentando, se arrependendo, a Bíblia diz que agora o Senhor começa a dar vitória para Israel em meio às empreitadas inimigas. Quantos entendem isso? Onde que isso se encaixa comigo e com você? Quais são as notícias que têm permeado a sua casa? Será que são apenas notícias para você se basear nela? Será que são notícias para você de repente ligar a televisão e dizer, não tem mais jeito, acabou, estamos no tempo do fim? Queridos, isso não é nenhuma novidade. E o tempo do fim não depende de mim nem de você, depende de uma palavra de sentença que está sobre a face da terra, até que Jesus volte. Então entenda uma coisa, queridos, não há nada que você possa dizer, que você possa falar, simplesmente falar, que vai causar algum tipo de intervenção. Agora, quando um justo se coloca diante da presença, quando ele em espírito se quebranta, querido, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito diante da presença dele. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A palavra do Senhor diz que não há palavra que quando lançada, Isaías diz isso, volte para ele sem cumprir com algum tipo de propósito ou com aquilo que lhe dá prazer. A palavra do Senhor diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A palavra do Senhor diz em Salmo de número 5, que quando Davi está orando, ele diz, de manhã eu apresento a minha oração diante de Deus e fico aguardando o quê? O que ele vai fazer a partir daquelas palavras de oração, queridos.
Ninguém ora por um acaso. Ninguém ora, querido, simplesmente porque ama orar. Deveria ser assim, e eu louvaria a Deus se isso fosse assim. Inclusive a ciência diz que quando você ora em meio a um diagnóstico, algo acontece no seu cérebro que você começa a ajudar até mesmo qualquer tipo de doença que talvez tenha te visitado. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Então entenda uma coisa: quando uma notícia chega, por mais ruim que ela seja, por mais ruim que ela pareça, Deus só está revelando aquela sentença, Deus só está revelando aquele diagnóstico, para que você entenda que quem sabe não foi para esse tempo que Deus lhe separou, para que você, como um justo, se coloque com reverência diante da presença e algo aconteça. E ainda que não aconteça hoje, não aconteça amanhã, semana que vem, você continua orando e você continua se quebrantando, e Deus vai não resistindo a essa presença. E quando isso acontece, queridos, quem sabe há uma comunicação dizendo: ore até que algo aconteça no meio da sua casa. Ore até que algo aconteça. Ore. Deus não revela diagnóstico para você parar no diagnóstico. Deus revela diagnóstico para que você se posicione como um filho de Deus e comece a viver o milagre que Ele tem para a sua vida. E quando eu falo de milagre aqui, eu estou falando sobre algo que já passou da capacidade humana. Milagre é tudo aquilo que não se explica. Milagre é tudo aquilo que simplesmente acontece. Então, queridos, quando você ora e um milagre acontece, é para que o nome do Senhor seja glorificado, comunicando algo para você: ei, foi a minha mão poderosa que realizou isso. Aleluia. Por que você acha que Deus revelou um vale de ossos secos para Ezequiel? Ezequiel capítulo 37. Ezequiel, porventura, esses ossos podem tornar a ter vida? Só que antes disso, antes da pergunta, a Bíblia diz que a visão que Ezequiel tem, que os ossos não estavam apenas secos, estavam sequíssimos. Era um osso para um lado, braço para um lado, perna para o outro, crânio para o outro, tudo desregulado. E quando Deus chama Ezequiel e pergunta: Ezequiel, porventura esses ossos podem tornar a ter vida? Quando ele diz: Senhor, tu sabes, eu fico imaginando que tu sabes foi esse. Eu fico imaginando que aquele homem, quando diz: Senhor, tu sabes, se tu está me revelando, Senhor, é porque tu quer encontrar algo dentro de mim que vai ter uma contemplação diferente daquilo que é impossibilidade. Então a Bíblia diz que Ezequiel começa a profetizar, porque Deus diz para ele profetizar. Então a Bíblia diz: então profetiza, Ezequiel, profetiza aos quatro cantos e diz: o Espírito do Senhor venha sobre esses ossos. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor veio sobre os ossos, cada um foi fazendo a sua justa conexão. Agora começam a criar-se tendões, agora depois começam a criar carne, depois começa a criar pele, e por último, alguém talvez olhe para aquelas carnes ali agora, aqueles montes de corpos, e quem sabe diga: ora, mas a obra não está completa, não é possível, alguma coisa aconteceu aqui, porque eles têm carne, eles têm tendões, eles têm pele, eles têm tudo, está tudo conectado, mas ainda não tem vida. É aí que o renovo acontece, algo novo de novo acontece ali. E quando algo novo de novo acontece, queridos, um exército sobremodo numeroso se levanta, e o nome do Senhor é glorificado por alguém que entendeu o que ele estava manifestando. Quantos lembram que eu li 1 Crônicas capítulo 26? Não vou abrir aqui agora para ganharmos tempo, já estou terminando. Quantos lembram que eu abri de manhã 1 Crônicas capítulo 26, onde a Bíblia diz de 62 pessoas da casa de Obed-edom, que eram homens capazes, porteiros na presença e que serviam diante do Senhor. Ou seja, o que é isso se não um exército sobremodo numeroso daquilo que Deus manifestou na casa de Obed-edom? Eu encerro dizendo que quando Deus se manifesta a partir de alguém que não se deixou levar pelo diagnóstico, pelas notícias ruins desse tempo, Deus tem como propósito fazer com que você entenda que Ele continua sendo
o mesmo. Existe uma justa disposição da parte do Senhor, aguardando o haja de Deus, para que algo manifeste, para que algo aconteça da parte dele. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria terminar aqui deixando uma frase para você. Uma frase para você. Assim como algumas pessoas, eu vi um bocado de gente anotando aqui de manhã enquanto eu falava, tanto na hora da pregação quanto nas oficinas. Eu queria que essa você pudesse levar para a tábua do seu coração, ou você anotasse no seu celular. Faça alguma coisa com ela, mas entenda uma coisa, olha aqui. Deus está mudando a manchete da sua casa hoje. Aleluia. Deus está mudando a manchete da sua casa hoje. Se prepare para viver o novo de Deus sobre a sua família. Amém, queridos? Você pode se colocar em pé, por favor? Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Eu queria aqui, sem perda de tempo, com muito carinho, com muita reverência do que foi ministrado aqui. E eu creio que você também está tendo reverência sobre tudo que você ouviu. A partir do que você discerniu, eu queria, como um ato profético, convidar você para vir aqui à frente. Eu não fiz isso de manhã, mas eu me sinto movido de fazer isso agora. E eu queria que você, sem perda de tempo, pudesse vir aqui. Você que se identificou com essa palavra, você que está saindo daqui entendendo que a sua casa hoje, ela terá a manchete mudada, em nome de Jesus. E eu sempre lá na Manancial, eu digo isso com muito carinho e respeito, digo assim, olha, esse é o único momento que você tem que ser sem vergonha. Você não pode ter vergonha desse momento. Eu queria pedir para que você começasse a sair do seu lugar e viesse aqui, que eu preciso orar, concluindo esse momento. Aleluia, aleluia, obrigado, Senhor. Isso, e não se preocupe, se ocupar, pode juntar aqui mais um pouquinho, por favor. Vocês são hospedeiros daquilo que a presença está manifestando, amém? E não se preocupe, se encher aqui, pode ocupar os corredores, mas qual é a questão? Saia do seu lugar. Porque isso é uma forma, profeticamente, você dizer, cara, eu estou me movimentando até que algo aconteça. Aleluia. Isso, pode juntar aqui mais um pouquinho, por favor, vem cá, pertinho de mim. Vem cá, isso, pode vir, pode vir. Pode vir, se você quiser sair ainda dá tempo. Aleluia. Vem cá, minha esposa, rapidinho. Vem cá, mulher maravilhosa. Entendedores entenderão. Quero fazer uma breve oração aqui com vocês. Nós não somos um casal perfeito e não temos uma família perfeita, mas somos uma casa que entendeu o que é hospedar a presença com reverência. Baseado nisso, queridos, que com autoridade em Deus, minha não, que eu não tenho, mas em Deus, eu gostaria de ministrar agora sobre a sua vida. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, mais uma vez viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é capaz, Senhor, de causar divisões entre juntas e medulas, de trazer a divisão entre a alma e o espírito, e também discernir, Senhor, as intenções do coração. Esta é a tua palavra, Senhor. Então eu te peço encarecidamente que o Senhor glorifique o teu nome por essa palavra. Senhor, eis aqui os teus filhos, eles não estão, estende a tua mão aí, por favor, esposa. Eis aqui os teus filhos, Senhor, eles não saíram dos seus lugares por um acaso, Senhor. Eles não vieram aqui de maneira nenhuma, ó Deus, fazer número. Não, eles estão aqui porque algo dentro deles deseja
anseia a manifestação da tua presença, mudando a manchete da casa deles, Senhor. Eu não sei qual é o tipo de notícia que tem permeado essas famílias aqui representadas, mas de uma coisa eu tenho certeza: Tu és o Deus que continua sendo o mesmo. O Senhor continua transformando, curando, salvando, vivificando. Senhor, o Senhor agora me traz à memória quando João Batista pergunta se Jesus era aquele que havia de vir ou se deveria esperar por outro. Não, Jesus manda um recado de volta por 2 discípulos e diz: não, olha só, volte lá para João, vá lá na prisão, no cárcere, e diga para ele que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos se levantam, e aos pobres lhes é pregado o evangelho, e bem-aventurados serão aqueles que não encontrar em mim qualquer motivo de tropeço. Senhor, da mesma maneira com que um recado foi dado para João, que um recado no mundo espiritual aconteça aqui nesta noite, e que nós possamos declarar: os cegos continuam vendo, os cegos continuam sendo curados, os paralíticos continuam se levantando, os coxos continuam andando. Ó Deus, aos pobres lhes é pregado o evangelho, e bem-aventurados, eu creio, felizes seremos, porque a partir de hoje não encontraremos em Ti qualquer motivo de tropeço que esteja atrapalhando a Tua manifestação em nossas casas. Em nome de Jesus, Senhor, eu abençoo o Teu povo com a Tua bênção, declaro sobre eles a Tua palavra, que eles saiam daqui, Senhor, hospedando a manifestação da Tua presença, para que algo novo aconteça de novo, em nome de Jesus. Assim eu oro, Senhor, e Te agradeço pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, no nome santo de Jesus. E mais uma vez eu vou pedir para que você aplauda Ele, por favor. A Ele toda honra, toda glória, toda exaltação. Continue aplaudindo por todo sempre, para todo sempre, pelos séculos dos séculos. Seja honrado o nome do Senhor Jesus, aquele que está entronizado no meio da congregação, aquele que está entronizado entre os querubins. Continue. Nós o adoramos, nós o exaltamos, nós te bendizemos, nós te magnificamos, nós te engrandecemos. Bendito seja o teu nome, a ti toda honra, toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, queridos, mais uma vez. Desculpe se de alguma forma eu me empolguei, mas eu quero dizer para você que esse sou eu. Apesar da minha forma, eu tenho reverência com aquilo que o Senhor me confiou. Apesar da minha maneira, quem sabe, em alguns momentos um tanto que empolgada, eu costumo dizer, pastor Carlos, eu entrego o microfone agora, que todo homem de Deus carrega 3 níveis de relação com a presença em sua vida. O primeiro nível, ele prega uma palavra, escute isso. O segundo nível, ele vive a palavra. E o terceiro nível, ele se torna a palavra manifestada. Então eu quero glorificar a Deus, porque dado o testemunho de manhã, só o Senhor poderia fazer isso na minha vida. Eu não nasci para fazer outra coisa que não seja manifestar a presença de Deus. Deus abençoe, graça e paz. Muito obrigado.